Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Pessoa, professora de redação, e estou passando para dar uma super notícia. Oficialmente aberto o nosso curso de redação para o Enem, um curso objetivo, enxuto, direto, que tem como maior questão poder ajudá-lo nessa etapa tão complicada que a gente sabe que é o vestibular. Então, olha só, pega o papel, pega a caneta, esteja prontíssimo para anotar dicas infalíveis, tudo bem? E aí, para o primeiro momento, nada melhor do que uma primeira aula falando sobre como interpretar o tema. E aí, você olha para o tema, você não sabe muito bem como começar, e eu quero começar ajudando a você nesse ponto, certo? Vamos lá, acompanha aqui. O primeiro ponto muito importante para a gente entender o tema é lê-lo por completo. Eu sei que na teoria vocês sabem, né? Mas muitas vezes, na prática, vocês terminam ansiosos, querendo ganhar tempo, querendo fazer logo a redação. Mas calma, nada melhor do que ler esse tema com cuidado, de forma completa. Um segundo ponto é: destaque as palavras mais importantes do tema e ache sinônimos para ela. Muitas vezes, a gente não consegue entender muito bem o que eles pedem e nada melhor do que tentar achar sinônimos que dizem respeito àquele conjunto ali de significados para poder conseguir, de fato, encaminhar para a abordagem correta. Afinal, se eu não entendo o tema, eu não vou conseguir fazer uma boa redação, de certeza. Leia os textos de apoio e destaque as palavras-chave. Sempre, no caso do Enem, eles dão a coletânea, que é uma forma de nos ajudar a juntar os elementos mais importantes para poder fazer a redação. Gente, já trazendo para vocês uma dica importante. Eu não posso usar os dados da coletânea. Na verdade, eles dizem que esses dados são somente motivadores. Ou seja, ler a coletânea é muito importante para você não ficar preso a uma ideia que foge ao que ele propõe. Então, a coletânea, os textos de apoio, eles são importantes porque eles dão a linha de raciocínio que a prova quer que você siga. Então, leia o tema, tenta pegar as palavras mais importantes do tema, leia os textos de apoio e tenta pegar as palavras principais desses textos de apoio, certo? Monte um esquema textual. Claro que esse esquema ele termina por demandar muitas vezes muito tempo e alguns alunos dizem, eu não vou fazer um esquema de texto, eu não vou fazer um resumo, eu não quero perder tempo. Só que o tempo que você perde para montar isso é o tempo que você ganha no fim. Porque normalmente acontece uma coisa de o aluno não estar muito atento ao que o tema pediu e durante o texto ele trava. Então é muito comum os alunos já pensarem o seguinte, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer e eu ainda estou na metade da redação. Muitos pensam isso. É muito legal você lembrar que ter um roteiro vai facilitar o encaminhamento das ideias ao longo do texto. E aí, se você consegue se esquematizar no começo, você não vai cair nesse tipo de problema, de certeza, certo? Então, vamos lá. Depreenda desse conjunto a ideia central e monte sua tese. Então, esse passo a passo, ele serve para nos ajudar ao encaminhamento correto. Basicamente o seguinte: ler o tema, destacar as palavras mais importantes do tema, claro que nós vamos ver isso, ou como seria isso na prática. Ler os textos de apoio e também destacar as palavras mais importantes. Um esquema rápido, vocês vão ver o que seria esse esquema rápido, e depreender, ou seja, concluir desse conjunto a ideia central do texto, para que você consiga finalmente montar a sua tese.
Lembrando, gente, é muito importante que a tese é literalmente a ideia central. Eu costumo dizer que tese é o que sobraria se você tivesse que resumir o seu texto inteiro a um período. É a tese. E um detalhe, essa tese, ela precisa ter relação direta com o tema. É como se numa análise de subtópicos eu tivesse o tema e a tese. O tema é um tópico, a tese é o objeto central desse tópico, certo? Entendido até aí? Anota tudo, pega esse esquema, que isso vai facilitar muito o direcionamento das suas ideias. Vejam só. Basicamente, quando a gente pede que você direcione e analise esse esquema, a gente pede que você olhe para o tema e tente perceber qual é a linha de raciocínio que você consegue seguir no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento. Na verdade, eu costumo dizer que essa tabela, que faz parte de um roteiro sintético, ela facilita muito o raciocínio, porque você consegue perceber o que é que dá para fazer no primeiro desenvolvimento, qual é a ideia central, e o que dá para fazer no segundo desenvolvimento, ou seja, qual é a ideia central. Lembrando uma coisa muito importante. Não é automático esse processo. O que vai permitir que tipo de abordagem você vai ter é o tema. Exemplo, existem temas que não permitem causa D1, causa D2. Existem temas que não permitem que você consiga abordar causa no D1, consequência no D2. Existem temas que permitem a abordagem cultural no primeiro desenvolvimento e a abordagem social no segundo desenvolvimento. Tá, Fernanda, mas o que é que isso tem a ver com o que você acabou de falar? É assim, ó. Eu li o tema, destaquei as palavras mais importantes, li os textos de apoio e percebo o que é que dá para fazer no D1 e o que é que dá para fazer no D2. Lembrando que D1 é o desenvolvimento 1, D2 é o desenvolvimento 2. E aí talvez você esteja pensando, mas poxa, será que eu não posso fazer um terceiro desenvolvimento? Gente, pode. Na verdade, é normal o encaminhamento textual com um desenvolvimento, com 2 desenvolvimentos ou com 3 desenvolvimentos. Só que o que é que nós percebemos no Enem? Pela quantidade de coisas que nós temos para fazer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, nós percebemos que normalmente, entendam, não é sempre, mas normalmente os melhores textos, eles têm 2 desenvolvimentos. Porque é como se eu conseguisse direcionar e dar a essas partes de texto tudo o que elas precisam para cumprir a sua função. Então, quando eu opto por 2 desenvolvimentos, eu consigo investir nele todo o conteúdo de que eu preciso para que a minha nota consiga ganhar em todas as competências, para que eu consiga ganhar em todas as competências, tá? Então, não é que seja a única forma correta, não é que seja a melhor, mas normalmente é mais fácil de acertar, tá certo? Então, volta para cá, fica atento, por favor. Na hora de montar esse esquema, você permite entender o que dá para fazer no D1 e o que dá para fazer no D2. É literalmente o momento em que esse quadro entra em cena. Pelo tema, dá para eu abordar algo cultural no D1 e algo social no D2. Isso aqui, gente, é como se fosse a ideia central do D1 e a ideia central do D2. No D1, dá para eu abordar algo mais individual e no D2, dá para abordar algo mais social? Ou ainda, no D1, dá para eu analisar questões históricas, por exemplo, para no segundo desenvolvimento abordar a situação da atualidade? Gente, se você faz isso antes de começar a redação, a chance de haver algum tipo de fuga é muito menor. Porque você lê o tema,
você depreende dele o que dá para fazer e você monta o esquema, o que dá para fazer no D1 e o que dá para fazer no D2. Claro, muito importante, que o que tem nesse quadro não são as únicas coisas que podem ser feitas, mas normalmente o caminho mais fácil. Normalmente o nosso texto ele gira em função dessas questões, tá? Então, cuidado, porque existem muitas outras formas, mas o nosso objetivo é, num tempo pequeno, encaminhar para que você consiga, de fato, acertar, tá? Sempre olhei para o tema e eu tenho que perceber o que dá para fazer no D1 e o que dá para fazer no D2. Olha só, nem pensei em montar a introdução ainda, mas essa introdução só nascerá depois que você perceber o que dá para fazer durante o texto. Se ligue, vamos lá. Vamos para um exemplo. Pois é, o exemplo de 2016 foi um exemplo muito polêmico, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Um tema que não foi organizado de uma forma muito brilhante. Por quê? Esta palavra gerou muitos problemas. Caminhos. As pessoas tendem a achar que, como o tema é caminhos, elas vão ter que abordar a proposta de intervenção durante o texto inteiro. E, na verdade, foi a grande pegadinha da prova do ano passado. Gente, caminhos não é solução. Caminho é percurso. Se você for para o dicionário, você vai ver que a palavra caminho, ela representa percurso. Então, caminhos para combater a intolerância, percursos para que se combata. Ou seja, qual é o percurso que eu sigo para que eu consiga, de fato, combater? Qual é o caminho, a trajetória da intolerância religiosa? Muitas pessoas perderam na C2 e na C3. Nós vamos falar depois sobre essas competências, mas muitas pessoas perderam porque focaram em transformar a sua argumentação em propostas de ação social. Na verdade, com esse tema, eu poderia ter vários tipos de abordagem. Vamos de novo para lá? Olha só, caminhos, uma palavra muito importante para combater a intolerância religiosa, detalhe, gente, no Brasil. O Enem tem o hábito de pedir uma abordagem focada na questão do Brasil, certo? Então, fica atento para, de repente, não ter nenhum tipo de fuga de tema por você abordar a questão religiosa no mundo, principalmente por causa dessa questão dos imigrantes, né, do que tem acontecido nesse fluxo no mundo inteiro, já que o tema é Brasil. Tá? Então, quando eu olho para o tema, eu nem vi os textos de apoio ainda, eu já imagino o que é que dá para fazer no D1 e o que é que dá para fazer no D2. Eu poderia, por exemplo, no D1, abordar a causa da intolerância religiosa e no D2 as consequências para que esses efeitos, ou para que essa proposta de ação, para que essa conclusão tenha a sugestão de como combater essa intolerância religiosa. Eu poderia ter abordado causa e consequência, sim. Caminhos para combater a intolerância religiosa permite causa e consequência. Fernanda, não. Eu poderia, no D1, abordar a questão cultural. No D2, abordar a questão social da intolerância religiosa no Brasil. Perfeito, perfeito. E lá na conclusão, você poderia trazer a proposta de intervenção. Na verdade, a gente pensa sempre que a gente tem que solucionar algo, e a proposta não é necessariamente a solução. A proposta é literalmente uma intervenção social. Ou seja, o que é que várias pessoas de vários setores podem fazer como forma de interferir no que está acontecendo, certo? Lembrando, gente, que o que eu estou propondo aí tem uma relação direta com essa tabela. Olha só. Opção número 1, ou causa e consequência. Opção número 2, aspectos culturais, aspectos sociais.
um detalhe. Fernanda, eu poderia abordar no D1 para esse tema aspectos positivos, no D2 aspectos negativos? Gente, para esse tema não. Como é que eu vou abordar a questão positiva sobre a intolerância religiosa? Então, pelo tema, tem coisas que eu não consigo fazer no D1, no D2. Tem coisas que, se eu fizer, eu vou infringir os direitos humanos. Tá? Então, atenção às palavras-chave e atenção ao que dá para fazer quando se compara a possibilidade D1, D2. D1, primeiro desenvolvimento, D2, segundo desenvolvimento, certo? Então, eu tenho que perceber, não é só o que eu quero falar, é o que eu consigo falar sobre o tema, o que o tema permite falar. Na verdade, o foco maior é o que o tema permite falar. Tá? Algumas pessoas chegam para mim e dizem, Fernanda, eu sempre faço causa-consequência. Ok? Em parte. Porque não é você que previamente determina, mas o tema precisa permitir causa e consequência. Tem tema que permite, tem tema que cabe. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, mas, por exemplo, com um tema associado à implantação, efeitos da implantação da lei seca, não tinha como causa e consequência. Porque o tema é efeitos. Então, os efeitos da implantação, efeitos são as consequências. E aí não dava para fazer. Tá? Mas vamos para cá, para a gente entender bem direitinho isso. Aparentemente é uma questão que demora, mas isso vai nos facilitar mais para frente, tá? Então tenham paciência na hora de resolver o que é que vai dar para fazer no primeiro desenvolvimento e o que vai dar para fazer no segundo desenvolvimento. Uma outra abordagem possível para o tema do ano passado seria como era essa questão da intolerância antes, como é a questão da intolerância no Brasil hoje. Tá? Então, a gente percebe que o tema do ano passado nos permitia uma abordagem muito maior do que a história da proposta de intervenção durante o texto inteiro, certo? Indo para os textos de apoio, o texto 1 diz assim, em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais. Então, o texto 1 diz que, em consonância com a Constituição e com toda a legislação que assegura a liberdade, além de proteção e respeito, o Estado ele é laico, ou seja, o Estado é livre de questão religiosa. Ou seja, o Estado não pode interferir na questão da religião, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais. Então, ponto número 1, Estado laico. Não pode interferir na questão religiosa. Quando você pega uma palavra ou uma expressão que resume cada texto, é muito legal, porque você pode fazer uso dessas palavras, entendam, não é copiar o que está lá no texto de apoio, mas essas palavras servem de foco, de chamativo, como elemento de costura entre as ideias do texto. É como se fosse uma forma de você dizer, olha, estou entendendo o que vocês querem que eu entenda. Certo? Vê. O texto 2 diz assim, o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, olha só, o que é que ele quer que nós percebamos? É crime. Segundo ponto, é crime. Criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão. Atitudes agressivas, ofensas, tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são
crimes. Perfeito, só um detalhe. Não sei se vocês perceberam, mas o texto ele foi tirado de intolerância religiosa é crime de ódio e fere a dignidade, certo? Um outro ponto interessante para observar é quando esse texto foi acessado. Olha só, maio de 2016, certo? O Enem no final do ano, maio de 2016, o texto foi acessado. Então, segundo ponto, é crime. Terceiro ponto, dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Olha o que é a pena. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, já garantido pela Constituição, é crime, e esse crime, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, certo? Isso aqui já nos dá uma ideia interessante. No caso da proposta de intervenção, nós poderíamos falar no aumento dessa pena, por exemplo. Tá certo? Olha para cá. Olha só. Vindo para o quarto texto, a gente tem intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. Número de denúncias por religião. Detalhe, de 2011 a 2014. Religião afro-brasileira, 75. Evangélica, 58. Espírita, 27. Católica, 22. Ateus, judaica, islâmica, outras. Uma denúncia a cada 3 dias. 213 denúncias com religião não informada. 20% dos episódios relatados em 2013 envolveram violência física. 12% dos episódios relatados até 2014, julho, envolveram violência física. Gente, uma coisa muito importante é que é legal que vocês risquem essa prova mesmo, porque tem um dado aí muito interessante. Os fiéis das religiões afro-brasileiras são os que mais sofrem disparadamente. Então, era muito importante que, não a redação toda, mas que em algum momento na redação, você se lembrasse de trazer essa questão. Até porque nada dos textos de apoio, nada é colocado em vão. Tá? Então, é muito importante quando vocês observam esse tipo de questão para, na hora de fazer a redação, sair usando como elemento costurador, como eu costumo chamar. Então, religião afro-brasileira, 75. E pelo menos uma denúncia a cada 3 dias. Fonte, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, acesso 31 de maio de 2016. Tá? Então, é bem importante que vocês tenham realmente muito cuidado na hora de abordar essa questão do tema, para que não haja nenhum tipo de erro nesse encaminhamento. Então, voltando lá, resumindo, vamos perceber o que é que vocês precisariam ter para atender a proposta efetiva do tema polêmico de 2016. Vamos lá. Resumindo, o texto 1 traz a história de que o Estado é laico, não deve se envolver. 2, é crime. 3, a Constituição diz que é crime com pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E o texto 4 diz que a religião que mais é vítima de discriminação é a afro-brasileira, e um dado importante, uma denúncia a cada 3 dias.
Então, quando eu volto para caminhos para combater a intolerância e escolho que tipo de encaminhamento eu vou dar para o meu D1 e para o meu D2, eu tenho algumas palavras-chave que irão permitir um encaminhamento interessante das ideias do texto. Espero que tenha ficado muito claro, espero que tenha ajudado. Vamos para outro tema, vamos para o tema de 2015. Vamos lá. Entendido o que aconteceu com o tema de 2016? Sim? Vamos para o tema de 2015. Olha só, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Gente, palavra muito importante, persistência. Uma coisa que persiste é uma coisa que não está acontecendo a partir de agora. Então, o tema persistência, ele está associado a algo que vem acontecendo, a algo que não parou ainda de acontecer, a algo que vem de um tempo, tá? Então, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Mais uma vez, o tema abordando a questão de Brasil. Vocês se lembram da tabela que nós vimos há pouco tempo? Para esse tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Sobre o que é que a gente conseguiria falar? Vamos lá? Olha só. Vamos apagar aqui. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu poderia, por exemplo, no meu D1, falar sobre o que causa essa violência persistente e no D2, os efeitos dessa violência persistente? Poderia sim. Eu poderia, no D1, abordar algo positivo? De jeito nenhum. Não tem nada positivo associado à persistência da violência contra a mulher. E aí você deve estar perguntando, mas a mulher conquistou muitas coisas, Fernanda. Como é que eu não posso falar da parte positiva? Gente, é verdade que a mulher já conquistou muitas coisas. Mas esse tema, ele não pediu para falar das conquistas. O tema é a persistência da violência contra a mulher. Então, eu não tenho como falar de conquistas num tema em que só há abordagem da parte muito negativa, que é a violência contra a mulher. Não tem como, gente, falar dessa parte. Agora, se o tema fosse mulher do século XXI, conquistas e desafios para a sociedade contemporânea, aí tudo bem. Então, é o tema quem vai dizer o que eu consigo fazer no D1 e o que eu consigo fazer no D2, tá? Veja lá. Poderia também trazer uma abordagem cultural no D1, as questões culturais ligadas à persistência da violência. No D2, a abordagem social, massa. Poderia ainda uma abordagem da questão para o indivíduo, para a mulher enquanto indivíduo. No D2, os reflexos disso para a sociedade. Poderia também. Ou ainda, se eu quisesse no D1, eu poderia falar dessas questões antes. No segundo desenvolvimento, eu poderia falar de como essas questões acontecem hoje. Lembrando que, no caso do Enem, é fundamental que esse segundo desenvolvimento aborde as questões de atualidade. Então, em 5 minutos, a gente consegue perceber uma quantidade significativa de abordagens para o primeiro desenvolvimento e para o segundo desenvolvimento do tema de 2015. Vamos para ele, está aí. Texto 1. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.300 para 4.400, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas
de assassinato no país. Um detalhe, primeiro texto mostra de forma absurda o aumento da violência. Então, anota essa palavra aí, porque na hora de costurar as ideias, você pode se basear nessa questão do aumento tranquilamente. Texto 2, olha isso. Tipo de violência relatada. 51% violência física. 31% violência psicológica. 9% violência moral. 2% violência sexual. Violência patrimonial. Cárcere privado 1%. E tráfico de pessoas 0,26%. Uma coisa nos chama muito a atenção nesse gráfico. Os maiores casos de violência relatada são violência física e violência psicológica. Então, você já pode se basear nessas duas questões para abordar no contexto aí das suas ideias, quando se fala da questão da persistência dessa violência, certo? 3, feminicídio, que é a não aceitação, a violência contra a questão do gênero. Então, uma propaganda aí contra qualquer tipo de feminicídio, contra qualquer tipo de violência contra, de fato, a mulher. Então, assim, até então, consegue perceber? Vejam o próximo texto, ele é bem importante. O impacto em números. Com base na Lei Maria da Penha, olha só, uma lei já existe, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. 332 mil processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país. O que resultou em, olha só, 33% de processos julgados, quase 10 mil prisões, 1.500 prisões preventivas, 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não constam desse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. 7 em cada 10. O que é que esses textos nos mostram? O aumento absurdo na violência contra a mulher. Mostra também que existe uma lei, que é Maria da Penha, que foi criada com o objetivo de fato, denunciar o agressor. Os textos de apoio nos mostraram que a maioria da violência é física e psicológica. Então, vários elementos vão nos ajudar a nortear as ideias do texto. E aí, conseguiram entender? Objetivo maior, olhar para o tema, tentar perceber as palavras-chave e os elementos mais importantes do texto de apoio. E, finalmente, você consegue perceber qual é a ideia central, a ideia em torno da qual tudo girará no seu texto. Espero ter ajudado. Até a nossa próxima aula. Beijo, valeu!